Glória a Deus. Falando aí sobre homilética, tá bom? E aí uma aula bem importante. Você já sabe que deve ter aí um caderninho, uma caneta para fazer suas anotações e ir trabalhando aí aquilo que nós estamos estudando, ok? A gente vai falar de um ponto que é bem interessante, que é o cultivo intelectual. Por que que nós vamos falar sobre um cultivo intelectual? Porque no caso, olha só, cultivo ou preparo intelectual é o cuidado de buscar conhecimentos através do estudo, da pesquisa, da leitura de bons livros que darão ao pregador condições de preparar seus sermões com sucesso, tá? Olha só como é que é interessante. Você que vai ministrar uma palavra, seja para um público grande ou pequeno, você obviamente tem que estudar as escrituras sagradas, tem que ler um texto, tem que buscar ali ter um conhecimento do que aquele texto está falando, para que você não pegue apenas um versículo isolado. E aqui no caso, cultivo intelectual é que você vai cultivar, obviamente, o seu intelecto. Como é que eu faço isso? Olha, bons livros é interessante? É interessante. Como é que eu vou saber que estes que eu estou comprando são bons livros? Hoje a gente tem até uma facilidade maior. Você que tem aí um certo domínio de uso de internet, vou te dar um exemplo. Você pode pegar ali o site do Amazon, tem ali e-book, e você pode ler um pouquinho do e-book antes de você comprar um livro. Você pode procurar na internet algumas resenhas, você pode perguntar para o seu pastor algumas dicas de livros. Agora, olha só o que é interessante. Você, ao ler livros, você tem que submeter ele à palavra de Deus. Eu vejo muitos pregadores falarem de bons livros, mas eu vejo muitos pregadores usarem estes livros com igualdade à palavra de Deus. Isso aí não existe, tá? Isso aí não tem condição. Outro detalhe, como a minha pessoa, você deve gostar de alguns autores. Eu me identifico com alguns autores. Então você certamente vai se identificar com alguns autores. Mas escute o que eu vou dizer aqui para você. Mesmo que você goste de um bom autor que seja usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, você deve ter a sua identidade em Cristo Jesus. Então, vamos pontuar? Olha só, eu vou ministrar uma palavra hoje, uma hipótese. Eu devo ler um livro hoje? Se couber dentro daquilo que, em primeiro lugar, Deus está me direcionando a falar, eu posso dar uma lida num livro, ler aquele livro, mas eu tenho que ter um cuidado para me observar o que é que aquele autor está dizendo sobre aquele determinado tema, capítulo, sobre determinado assunto, e eu vou checar na Escritura Sagrada, eu vou, obviamente, orar, pedir discernimento ao Espírito Santo, para que a minha pessoa, como sendo o comunicador daquela palavra, eu seja a pessoa que tem a minha identidade com Cristo. Eu tenho que ter a minha intimidade com o Espírito Santo. Então, para mim preparar uma mensagem, eu tenho que cultivar o meu intelecto, tenho que cultivar o meu intelecto. Eu tenho que ter bons livros, é bom ter bons livros. É péssimo ter maus livros, mas é bom ter bons livros. Agora, a sua mensagem tem que ser bíblica. E aí é o ponto que eu quero chegar. Muitas pessoas estão se perdendo nas mensagens porque estão puramente usando livro. E o livro é a opinião de alguém que estudou a Bíblia, e tem alguns que não estudaram a Bíblia. Ele está colocando a sua opinião ali naquele livro, e a sua opinião naquele livro ali, ele está ministrando a palavra. Vou te dar exemplo de dois livros que eu não li. Não li. Eu comecei a folhear, mas percebi que não era para mim, tá? Uma é A Revelação do Céu. Olha, se eu leio um livro como este e eu vou ministrar, vamos lá, sobre o céu, eu devo citar o livro, se eu tiver lido o livro. Olha, o autor do livro tal fala isso, isso e isso. Eu concordo ou eu discordo.
Pode entrar isso na minha mensagem? Pode entrar isso na minha mensagem. Agora, muitas vezes eu posso estar fugindo da Bíblia para falar somente desse livro. Aí tem a revelação do inferno. Se eu for pregar, se o tema seja da minha mensagem o inferno, e eu vou me basear nesse livro, então eu não estou me baseando na Bíblia, ok? Então eu tenho que pegar versículos bíblicos que vão falar tanto do céu quanto do inferno, e se porventura, dentro do meu entendimento de leitura, eu ter por base esses dois livros, eu tenho que, pelo menos, no mínimo, confrontar ele com os versículos que eu estou estudando, tá bom? Outro detalhe, os livros, ou sermões, ou estudos, eles vão lhe dar uma base, mas eles não podem ser tudo para que a sua ministração ocorra. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque nós estamos com um chamado de Deus para nós navegarmos nas Escrituras Sagradas. Então, eu tenho que ler a Bíblia como a Bíblia é. Se eu vou ler a Bíblia como a Bíblia é, e usando ferramentas, que inclusive algumas delas eu estou lhe passando durante o curso teológico, então o que acontece? Eu vou desenvolver uma mentalidade puramente bíblica, partindo do original, e é por isso que nós estudamos com frequência os textos e palavras no hebraico, porque a Bíblia foi escrita no hebraico, no original. Novo Testamento, no grego, mas partiu de uma mentalidade hebreia, partiu de uma mentalidade de um povo judeu, não partiu de uma mentalidade de um povo grego. Inclusive, Paulo, ele reforça a respeito de, em muitos assuntos, sobre alguns detalhes dos gregos. Então, os gregos, carregados por várias filosofias. A gente tem aí uma tradução para o grego, mas isso daí a gente está usando um idioma, mas não se passou na Grécia, não tem uma cultura grega. Então, nós temos que nos aprofundar naquilo que é original da palavra de Deus, ok? Para que você a cada dia conheça mais da palavra de Deus, para que você esteja ciente, convicto, daquilo que você esteja crendo e pregando é uma verdade genuína, cristalina da palavra de Deus. Então, olha só, eu tenho que ler a Bíblia. Se a minha Bíblia é de estudo, quem é que fez aquele estudo? Qual é a nota do rodapé? Quem é aquela pessoa que fez o estudo e eu estou usando? Existem várias Bíblias de estudo. Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia de estudo Thompson. Existem várias Bíblias de estudo. Agora, uma Bíblia de estudo é porque aquela pessoa colocou ali o que ela acredita sobre determinado texto ou versículo. Ok? Ok. Você está tendo por base esse estudo? Eu estou tendo por base esse estudo, ok? Eu já vi pregador pregar a Bíblia pentecostal, o estudo todinho da Bíblia pentecostal, usou aquilo ali como um esboço. Tudo bem, mas o pregador está se valendo da experiência da pessoa que fez o estudo. Entenda onde eu quero chegar sobre a mensagem da palavra de Deus. Eu tenho que ter, por prazer, isso aqui que eu vou dizer para você, uma intimidade com o Espírito Santo. Você tem que ter por prazer uma intimidade com o Espírito Santo. E aí, a gente muitas vezes lê alguns comentários sobre da área teológica. Tá fazendo teologia agora, mas o melhor professor é o Espírito Santo. Olha, quisera eu que todas as pessoas nas igrejas tivessem muita intimidade com o Espírito Santo. Quisera eu, seria maravilhoso. O Espírito Santo quer isso. Mas olha, muitas pessoas não estão tendo intimidade com o Espírito Santo e aí estão pregando Ctrl+C, Ctrl+V. O que é isso? Se você não entende muito a linguagem de informática, é copiar e colar. Eu vi ali um estudo, vou pregar aquele estudo. Eu tenho que, pelo menos, ter que falar, olha, eu li um estudo de fulano de tal, e fulano de tal tem uma opinião sobre tal assunto, e aí você prega sobre aquele assunto. Agora, uma palavra genuína, você vai ler a Escritura Sagrada, você vai se valer de ferramentas de significados de palavras, porque nós usamos Bíblia em versão, Bíblias em versão, seja ela em português, seja ela em inglês, seja ela em espanhol,
seja ela a Bíblia King James, seja a Bíblia Nova Versão, seja a Bíblia atualizada, são versões? São versões. Ah, então eu preciso estudar completamente o hebraico? Pelo menos o básico, que é o que nós estamos fazendo sempre no curso, você tem que ter pelo menos isso daí. Por isso que você é um estudioso da palavra de Deus. Você não é aquele irmão que está ali meramente ouvinte da palavra de Deus e não um estudioso da palavra de Deus. E olha, para dizer a verdade, estudar a palavra de Deus é uma das melhores coisas que nós fazemos, se não for a melhor coisa de estudo, porque é uma palavra vinda do nosso Pai para cada um de nós. Então a gente não deve ter aí uma objeção de estudar a palavra, mas devemos estudar a palavra como é. Então eu vou preparar um sermão, vamos dizer assim. E aí, qual é o meu preparo intelectual? Meu preparo intelectual é que eu tenho que ter ali já a Bíblia, que eu mais me identifico de linguagem, eu tenho que ter ferramentas como essas, que são passadas aqui no curso teológico, de como é que eu uso a palavra, de como é que a língua verdadeira, original, quer dizer. Eu tenho hoje uma condição melhor de chegar na internet e verificar o significado de uma palavra numa língua original, mas mesmo que eu faça isso na internet, eu tenho que pesquisar ali várias fontes, porque a internet ela tem alguns mecanismos que vão te levar a situações aonde aquilo ali é a opinião de A, B, C ou D. Entende o que eu falo? Então, olha só, você tem que separar bons livros e ler bons livros. Você tem que ouvir pregadores e bons pregadores, mas você tem que ler a Bíblia como a Bíblia é. A Bíblia como ela é. É pegar o Salmo 91 e ler o Salmo 91 como ele é. Se a sua Bíblia é de estudo, e ali no rodapé tem o estudo do Salmo 91, aquilo ali é o estudo de uma pessoa. Agora, qual é a tua opinião sobre o Salmo 91? Segundo, qual é a direção que o Espírito Santo está lhe dizendo? Sempre usando que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Então, muitas vezes, por uma questão emocional, muitas pessoas estão interpretando a Bíblia puramente na emoção e não é espiritual. Então, para preparar um bom sermão, tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Para preparar um bom sermão, tem que ter um bom preparo intelectual. Esse bom preparo intelectual significa ler livros que você consultou, qual é a opinião do autor, de onde é aquela pessoa, o que aquela pessoa crê, aquela opinião dela. Segundo, eu posso fazer um contraponto. O que é um contraponto? Eu pego a opinião. Citei 2 livros aqui que eu não li, mas eu tomo a liberdade de citar esses 2 livros. Um fala do céu, outro fala do inferno. Olha, tem um contraponto, o principal contraponto é a Bíblia. Olha, a Bíblia fala isso aqui, o que eu entendo sobre isso aqui? Eu vou conversar com o Espírito Santo e dar o meu ouvido a ele. O que é que o Senhor me diz sobre isso aqui? Eu tenho que dar os meus pensamentos e a forma que eu penso para ele e pedir a ele que ele trabalhe nos meus pensamentos para que eu pregue. Aí talvez haja alguém assistindo essa aula que diga assim, pastor, mas isso aí é muito difícil. Por isso que hoje a gente está escutando tanta besteira nos púlpitos. Por isso hoje a gente está escutando palavras que não são espirituais, palavras que não nasceram no Espírito, palavras que não nasceram em intimidade com o Espírito Santo, palavras que não nasceram na oração. E são caminhos que nós devemos percorrer cada um deles, porque são caminhos prazerosos. Olha, você receber uma palavra vinda do Espírito Santo é prazeroso, porque você tem intimidade com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não tenho intimidade. Então procure ter intimidade com o Espírito Santo, é o ponto inicial. Não adianta você cair para a internet, procurar aí sermão pronto, estudo pronto, porque eu preciso pregar hoje à noite. Primeiro lugar é o Espírito Santo. Primeiro lugar é a sua intimidade. Segundo lugar é estar orando, estar falando com ele. Terceiro lugar é ter aí o seu material. Mas não adianta ter o seu material em 10, 15 minutos, uma tarde, um dia.
Já vi bons pregadores, que inclusive já vi até bons relatos. Pregadores que, por exemplo, vão ministrar uma determinada data, vamos supor assim, dia 20 de tal mês. Aí quando chega dia 19, dia 20, se tranca no hotel, lê 3, 4, 5, 6, 7 livros, chega lá, prega, prega, prega. Vai ser uma boa pregação? Vai sair uma boa pregação. Agora, tomara Deus que muitos desses façam no mínimo um contraponto com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque se não tiver um contraponto, se não tiver uma base, olha, eu li esse livro, mas o que é que a Bíblia diz sobre isso aqui? Olha, eu li esse versículo. Vou puxar mais versículos. O que é que estes versículos falam sobre isso? E aí você pega ali vários versículos e você prepara ali a sua mensagem. E para a gente finalizar esse vídeo sobre homilética, a mensagem ela tem que ser clara. Então você tem que saber qual é o público que você está lidando. Se o público que você está lidando, ele não tem ali um vocabulário muito rico, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é muito ampla, cheia de palavras até mesmo difíceis. Para que é que eu vou estar usando palavras difíceis? Se o principal é a pessoa entender a minha mensagem, entende? Então, assim, numa questão de interpretação de texto, você tem que interpretar o texto, mas é o texto bíblico. Tem que observar os estudos, observe os estudos. Faça estudos, faça estudos. Leia livros, leia bons livros. Mas nada disso pode substituir a palavra de Deus, principalmente na mensagem. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.